Olá nerd, tudo bem? Hoje vamos analisar a história completa de Deadpool vs Universo Marvel, onde nosso tagarela psicopata sai literalmente matando todo mundo. Se você gostar do vídeo, peça seu like, a sua inscrição, deixe nos comentários o que você achou e também qual personagem que você gostaria de estar vendo aqui no canal. Tudo começa com o nosso querido Vigia. Provavelmente você deve ter conhecido ele na série da Netflix em What If, falando aquela famosa frase: "Eu sou o Vigia, como outros da minha raça imortal eu vago pelo multiverso na observação de incontáveis mundos, incontáveis realidades", dizendo que testemunhou a ascensão de diversas realidades e destruições, também até corpos celestes, dizendo que para todas as coisas sempre haverá um fim para elas, em que muitos termos podem ser pacífico, quieto, e que outros podem ser destrutivas e dolorosas. Vale a pena ressaltar que o Vigia ele apenas observa os eventos das diferentes realidades do multiverso sem interferir nelas. Em seguida vemos uma cena trágica, com o Vigia dizendo: "Foi o Quarteto Fantástico que deu nascimento à era dos heróis desse mundo, e será esse time de heróis o primeiro de muitos a cair." Então vemos Reed Richards nos braços da Mulher Invisível, que é a Susan, morrendo enquanto diz suas últimas palavras. Nesse momento da história, o Coisa já havia virado poeira, e Johnny, que é o mais conhecido como Tocha Humana, também é morto pelo Deadpool, depois de uma explosão, tendo seu pescoço cortado. O seu sangue acabou indo parar em Susan, que foi checar aquela explosão que ambos haviam causado durante a luta. Susan então usa seus poderes para explodir a cabeça do Deadpool para tentar matar ele, mas ela comete um erro fatal ao dar as costas para ele. Ele apunhala ela pelas costas e acaba sendo morta, pois como sabemos, Deadpool tem um fator de cura muito forte e a maldição de Thanos que deixa ele imortal. Então neste momento, o Vigia diz que aquele não era o início da história, que o início dessa história começou bem antes dessas mortes. Então vemos os X-Men levando Deadpool preso em uma marca para um hospital de psiquiatra, Raven Scott, para tentar conter Deadpool, já que nem eles conseguiam mais lidar com ele. Nesse momento, até o próprio Wolverine diz que também aquilo não seria certo, pois eles são mais doidos que o próprio Deadpool. Deadpool então fica em uma sala com o doutor desse hospital, só que na verdade ele é um dos vilões mais conhecido como Homem Psíquico. Também vemos que Deadpool ouve outras vozes em sua cabeça dando opinião ou influenciando ele do que fazer. A ideia desse vilão era de montar um esquadrão suicida, e Deadpool iria liderar. Mas vendo a estabilidade que Deadpool tem, ele resolve então implementar um comando na sua mente para obedecer aos seus desejos e ambições. Só que Deadpool consegue se soltar e acaba matando o Homem Psíquico, e usa ele como carimbo em um formulário, ficando apenas os restos do vilão espalhado. Nisso que ele tentou controlar Deadpool, meio que mexeu com a sua cabeça, talvez até criado uma nova personalidade para ele, só que dessa vez uma extremamente violenta. E assim começa a caçada contra todos os heróis e vilões do universo da Marvel. Então vemos Deadpool tacando fogo naquele hospital e matando todo mundo que tinha lá dentro. Quando a história volta ao ponto da morte do Quarteto Fantástico, onde estava sendo narrada pelo Vigia, vemos ele sendo eletrocutado por uma arma que Deadpool roubou. Ela havia sido projetada pelo Senhor Fantástico, que de fato era para neutralizar o Vigia, e vemos então Deadpool decapitá-lo. Com o passar do tempo, vemos uma reportagem contando as mortes que Deadpool já havia feito durante esse tempo, como o Motoqueiro Fantasma, Dr. Destino e Howard o Pato. Devido a estes acontecimentos, vemos o Homem-Aranha indo enfrentar Deadpool para tentar parar esse massacre. Deadpool acaba caindo de uma altura de um prédio, em cima de um táxi, e fica todo distorcido. Nesse momento, enquanto o Homem-Aranha vai até ele, acaba sendo pego desprevenido, então Deadpool coloca uma arma na sua cabeça e explode. Vemos então uma voz em sua cabeça incentivando para que ele continue. Deadpool então vai até a Torre dos Vingadores. Nesse momento, também já tinha matado Pantera Negra e o Punho de Ferro. Durante a reunião dos Vingadores, vemos uma explosão que acaba matando quase todos os heróis. Deadpool havia roubado partículas PIN, que ajudou a fazer essa invasão, ficando minúsculo. E na torre colocou uma bomba no meio deles, que causou essa explosão. No meio dos heróis quase todos mortos, vemos Luke Cage se levantando, já que sua pele é impenetrável. Mas Deadpool estava ciente disso, então colocou várias bombas em seu café, e vemos ele explodindo de dentro para fora. Thor também havia sobrevivido ao ataque das bombas, e utilizou seu martelo para atacar o Deadpool, então ele acaba desviando do ataque, mas quando o martelo volta pro Thor, Deadpool usa partículas PIN nele, fazendo o martelo ficar gigante,
esmagando Thor e também matando ele. Depois dessa pilha de cadáver, vemos Deadpool sendo totalmente despedaçado pelo Hulk, onde provavelmente ele foi tentar matar ele, mas foi derrotado com facilidade. Deadpool então espera anoitecer, até que ele voltar a ser Bruce Banner novamente, e acaba decapitando ele. Durante esse tempo, vemos familiares dos heróis se reunindo e contratando um mercenário conhecido como Treinador, que era um dos melhores lutadores que existe no universo Marvel. Vemos então o rastro deixado por Deadpool, onde ele matou o Homem Múltiplo, o Duende Verde, até o Quarteto Futuro. E agora era a vez dos X-Men serem os alvos. Deadpool sequestrou o Professor Xavier em uma sala com várias TV, onde estava monitorando eles, e fazendo Xavier assistir. Criou várias armadilhas para cada um dos membros. Vemos Ciclope morrer sendo explodido e levando outros que estavam ao seu lado. Vemos Vampira, Gambit e Colossus sendo eletrocutados até a morte. É neste momento que o Professor Xavier tenta matar ele, mas ao entrar na sua cabeça acaba tendo morte cerebral. E durante esse tempo, vemos também Magneto morto em uma câmara de gelatina ácida e Kit em um cubo de 4 dimensões, ficando preso eternamente. Enquanto Deadpool saía da sala, vemos Wolverine aparecer. Ele não tinha morrido na explosão da Torre dos Vingadores, já que mesmo ficando apenas só o esqueleto, ele consegue se regenerar com seu fator de cura. Enquanto procurava Deadpool na mansão, ele acaba encontrando a X-23 e o Daken, presos sendo torturados, em uma sala de lança-chamas, que era ativada toda vez que o fator de cura deles começassem a agir, fazendo eles entrar em um eterno sofrimento. Então vemos Deadpool aparecer, e vemos que ele está usando a pele do Fera como seu manto. Durante o combate com Wolverine, ele diz que sua tendência de voltar da beira da morte não tinha nada a ver com seu fator de cura, e sim com a sua popularidade, se referindo aos espectadores, quebrando a quarta parede, como ele sempre faz. Então, ele corta a cabeça do Wolverine, deixando ele incapacitado naquele momento, já que não tinha como matar ele. Na casa do Doutor Estranho, vemos o Treinador procurando Deadpool, mas ele acaba encontrando o corpo de Wong e o Doutor Estranho os mortos, em um livro marcado com um local, que provavelmente seria onde Deadpool estaria indo. Já na cidade, se tornou um caos, devido a essa matança que Deadpool vem fazendo, acabou gerando grandes tumultos, restante dos heróis e vilões se matando, e também vemos muito heróis e vilões conhecidos fazendo suicídio em massa, se jogando de cima de um prédio. Justiceiro então tenta colocar um fim nessa história. Ele estava com um rifle em um prédio caçando Deadpool, e quando tem a oportunidade, ele atira. Mas quando ele chega para ver o corpo, era o Mestre dos Bonecos, uma armadilha feita por Deadpool para atrair o Justiceiro. Deadpool tinha usado o Mestre dos Bonecos para criar alguns bonecos, tipo os de Voodoos, e utiliza do Justiceiro para matar ele mesmo, dando tiro na sua própria cabeça. Nisso também vemos ele utilizando outros bonecos para matar, por exemplo, o Nova, o Thanos e o Surfista Prateado. Finalmente, depois de tanta procura, Deadpool e o Treinador se encontram em um pântano. Durante a sua luta, vemos como o Treinador replica os seus golpes, analisando seu adversário. Então Deadpool fala para ele se ele consegue imitar alguém, é possível antecipar os seus movimentos. Mas Deadpool acaba perguntando para ele qual seria o seu próximo movimento. E nessa questão, o Deadpool é imprevisível e não tem como saber o que ele vai pensar. Diante dessa situação, ele acaba fazendo o Treinador ser morto pelo Homem-Coisa. O Homem-Coisa é um portal para o multiverso das infinitas realidades. Deadpool consegue convencer ele para abrir o portal e consegue entrar. Deadpool viaja pelas infinitas realidades e acaba então entrando dentro de uma que é a nossa realidade. Ele encontra os roteiristas da Marvel, escrevendo sua história. Ele diz que assim que acabar com eles, iria vir nos encontrar, pois está ciente dos espectadores, que estavam observando ele o tempo todo, e assim acaba a sua história. É importante lembrar que essa história do Deadpool é uma história feita apenas pela zoeira, que não deve ser levada a sério. Uma realidade diferente que não tem ligação nenhuma com a sua história original. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, sua inscrição, deixa nos comentários o que você achou e qual tipo de história você gostaria de ver aqui no canal. Muito obrigado por você ver esse vídeo até aqui, um abraço e até a próxima.